boa noite a todas e a todos e todes. Fico muito feliz de poder estar recebendo vocês aqui, mesmo que de maneira virtual. E nós, da organização do Caos ao Cais, em submissões em pandemia, a gente agradece a participação de cada um de vocês. A gente teve um probleminha aqui com a entrada do GOG, a gente vai tentar resolver enquanto ele não chega. Enquanto isso, eu vou apresentar um pouco do que é esse evento, do que significa para nós essa organização, e eu vou chamar as companheiras de luta da Casa Invisível para falar num primeiro momento. E aí, enquanto elas falam, a gente vai tentar auxiliar o GOG na entrada aqui da live. De todo modo, eu gostaria de agradecer à Faculdade de Educação aqui da Unicamp, que tem nos auxiliado com aquilo que a gente precisa para poder fazer essas lives. E também agradecer os companheiros de jornada, né? Marcelo Vicentim, Rafael, Mirelle, Alan, Renato, que estão ajudando na composição desse evento bonito que está acontecendo todas as semanas. Eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando para que todos desliguem as câmeras e para que vocês também desliguem o áudio dos telefones de vocês ou dos computadores, porque como tem muita gente entrando na sala, fica um pouco sobrecarregado e talvez impede quem tem uma conexão de dados não tão boa de acessar essa reunião. Dito isso, né, também é importante lembrar que esse do Caos ao Cais é o segundo evento. Nós realizamos um no ano de 2019, com várias participações aqui na Universidade Estadual de Campinas. Disso, nós lançamos um livro com vários artigos, que eu posso até disponibilizar o link aqui para vocês também acessarem depois. E essa foi a forma que nós encontramos, né, no do Caos ao Cais em Submissões em Pandemia, de tentar levar um pouco de acalento, de afeto, em meio a toda essa caoticidade. Então eu vou chamar as companheiras da Casa Invisível. A Casa Invisível vai dividir as falas em dois momentos, né? Num primeiro momento a Luísa vai falar e depois num segundo momento a Cíntia vai falar. A gente gostaria de fazer um pedido de desculpas também, porque nas nossas artes a gente divulgou Casa Invisível escrito com Z, e na verdade é escrito com S. Então a gente reitera esse pedido de desculpas por esse erro gramatical. Então eu vou chamar a Luísa. A Luísa me pediu para que ela mesma se apresentasse, e ela falou que vai apresentar um pouco da casa, né? Essa casa que é uma ocupação anarquista, portanto uma ocupação política no centro de Belo Horizonte, e ela vai falar um pouco das atividades dessa casa, e logo que ela terminar eu já peço para que a Cíntia entre em sequência, dando continuidade na fala. Mais uma vez eu agradeço vocês todos e todas pela participação, e a gente segue com mais essa live, e vamos ver se o GOG consegue entrar. Tenha uma boa noite e um bom encontro. Luísa, é com você, minha cara. Na verdade, a Cíntia vai falar primeiro, daí depois eu vou falar depois. Pode falar, Cíntia, ela vai apresentar a casa e tudo mais. Eu liguei a câmera e o microfone para vocês me verem, né? Assim, mas eu vou tentar fazer uma fala mais breve para deixar, porque a Luísa preparou algumas reflexões um pouco mais profundas, digamos assim. A Casa Invisível, então, é uma ocupação que tem no centro de Belo Horizonte, uma ocupação autogestionada que existe desde o início de 2013, e lá a gente desenvolve, além de ser um espaço de moradia para pessoas de baixa renda, desenvolve duas cooperativas, né, uma cooperativa de alimento vegano e a outra de pôsteres, camisetas, botos, que é uma forma de geração de trabalho e renda para os integrantes da casa, da ocupação. E em tempos normais, sem pandemia, a casa estava sempre aberta ao público. Ela tem uma loja grátis, ela tem uma biblioteca com livros
de literatura, mas também muito livro político, muito livro sobre anarquismo, sobre feminismo, e a gente cedia uma série de eventos, tem cineclube, festa, o espaço é emprestado para outros coletivos, para outras organizações políticas de Belo Horizonte, inclusive blocos de carnaval já fizeram seus eventos lá, que o Carnaval de Belo Horizonte tem um caráter muito político, e agora, né, desde que surgiu a questão da Covid-19 aqui no Brasil, a gente teve que fechar a casa para o acesso ao público, mas a gente continuou desenvolvendo atividades políticas, principalmente ligadas à população em situação de rua e outras ocupações ao redor da casa, que a gente faz o apoio. A gente recebe um apoio muito grande da Pastoral de Rua aqui de Belo Horizonte, e a gente faz esse apoio, né, o Botequim Vegano, que é essa cooperativa de alimentação vegana, ela faz toda quinta-feira o almoço para ser distribuído à população de rua. A gente também está distribuindo máscaras, grande parte delas confeccionadas por nós mesmas e outras partes a gente recebeu doação, cobertores, meias, kit de higiene, né, sabão, água mineral, para as pessoas poderem lavar a máscara, lavar as mãos, lavar o rosto, e quando consegue, shampoo, condicionador, absorvente, cesta básica para essas outras ocupações. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, e é o trabalho que leva a gente a questionar, então, que é a parte da minha reflexão, a questão da solidariedade, né? Então, a solidariedade é um termo muito importante para a auto-organização, que são os de baixo apoiando os de baixo. E é interessante a gente ver, eu voltei recentemente dos Estados Unidos, eu morava lá, eu sou doutoranda em política urbana na The New School, então eu vou voltar para lá. E é interessante a gente ver que essa palavra solidariedade, ela agora, com esse tempo de pandemia, ela vem sendo apropriada por grupos que não praticam, de fato, essa solidariedade. Porque quando a gente faz essas entregas, a gente não faz num ato simples de caridade, de a gente tem, vocês não têm, porque a gente mesmo, a própria casa não tem. A gente vive de doação, de fazer vaquinha. Esse momento mesmo a casa está com um problema estrutural no telhado e tem gente que mora lá e a gente vai lançar uma campanha de vaquinha para refazer o telhado, fica a dica aí para vocês. E aí a gente viu, por exemplo, que a Prefeitura de Nova York, os serviços que eles têm lá, por exemplo, de sopão para a população de rua, parecido com os restaurantes populares que a gente tem aqui no Brasil, eles trocaram o nome para os voluntários que se inscreviam de Charity Service para Mutual Aid, né? Então, para apoio mútuo. E não é apoio mútuo, é uma coisa do governo, uma solução insuficiente do governo, uma forma do governo se negar a dar uma resposta contundente ao problema da pessoa em situação de rua, e transforma isso em Mutual Aid, vai se reapropriando desses termos que são termos que já circulam, né, entre a esquerda, entre os grupos autogestionados, entre os grupos anarquistas, vai se reapropriando para poder dar um caráter de que não é de cima para baixo, de que eles não são responsáveis pelo problema. Então, eles estão falando, olha, se os grupos, esses grupos como o nosso, que a gente não tem nem sonha ter um poder que um município tem para resolver um problema da situação de rua, o problema da fome, do frio. E eles estão falando, olha, se eles estão fazendo, a gente também está fazendo, isso é legal. Só que não, o que o Estado, enquanto existia um Estado, deveria fazer é resolver de políticas públicas de forma muito estrutural. E eu vou aproveitar mais uns 2 minutos assim, da minha fala, que não dava para a gente deixar de falar, então, agora do que está acontecendo dos protestos antirracismo, né? Os Estados Unidos é praticamente sem precedente na história contemporânea o que está acontecendo do Black Lives Matter, e isso repetindo no Brasil, na França, no mundo todo, no meio da pandemia. Então a gente está vendo que as pessoas, e essa efervescência, ela não vem de 2020, né? Ela, no mínimo, desde 2018, a gente está vendo um monte de levantes em Porto Rico, no Haiti, aqui no Chile, na Argentina, os nossos vizinhos, né, com as feministas. Então, assim, a gente está com essa efervescência, esse novo normal de que se diz,
não é só por causa da pandemia, a pandemia foi a gota d'água para a gente poder refletir sobre esse novo normal, mas o mundo já está se mostrando insatisfeito. E tem uma crescente da extrema-direita, né, dos supremacistas brancos, e o que a gente vê, então, nesse momento, qual o risco maior que a gente está enfrentando com esses protestos. Muita gente está especulando, vai acontecer como 2013, a direita vai se apropriar das pautas. O risco não é esse, o risco não é a repressão, porque esses riscos nós conhecemos, esses riscos a gente já enfrentou. O risco é a mídia fazer o que ela tem feito, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Depois de 4 dias de protesto nacional e 7 dias de protesto em Minneapolis, eles voltam a soltar os números de que está subindo os casos de Covid. Ontem mesmo, ou foi hoje, não sei, eu estava assistindo na Globo News e repetindo toda hora que teve 20 mil novos casos. Mas pouco antes dos protestos acontecer, pouco antes do George Floyd ter sido assassinado, eles estavam começando a diminuir esses números, falando que a curva estava sob controle para abrir a economia. Então, como eu prometi que ia ser breve para deixar a Lu fazer as reflexões dela, eu vou encerrar só com essas provocações, que eu acho que o nosso grande inimigo agora é que a pandemia seja usada contra nós, e não que se façam ações efetivas de nos proteger. E o que cabe é a gente proteger a nós mesmos, a fazer o apoio mútuo, a fazer a solidariedade, a fazer a autogestão. Nos documentos, quem quiser seguir a Casa Invisível, né, Casa com K e com S, no Instagram, no Facebook, a gente inclusive fez um material, como que vocês reproduzem essa ação que nós estamos fazendo com as ocupações e a pop de rua, como que cozinha para 55 pessoas e faz a distribuição, o que a gente está fazendo, como que monta o kit. E aí, então, vocês terem esse acesso, eu vou tentar ser breve para a Lu poder falar e a gente não atrasar o evento. Valeu pela oportunidade de todo mundo. A Lu que fez o contato, então eu não sei os nomes direitos dos organizadores, mas aqui é tudo companheiro. Obrigada, Cíntia. Acho que foi uma ótima introdução aí falar da casa, é muito importante falar dos Estados Unidos, que você está mais por dentro. Agradecer, né, o Coletivo Estudantes da Diferença, pelo que eu entendi, é quem está organizando esse evento. Agradecer o nosso mediador, Mateu Verdu. E pelo convite, eu acho que é muito importante a casa. Eu valorizo muito quando convidam a casa para esse tipo de evento, porque eu acho que a gente tem que misturar essas coisas, né? Tem que misturar a ação direta com academia, com coisas da Unicamp, enfim, eu acho que é muito legal poder falar dessas experiências nesses espaços, assim. Como a gente já falou um pouco da casa, eu queria falar um pouco de outras reflexões que a gente está fazendo, porque é isso, assim, né? Em submissões em tempos de pandemia tem a ver com ação direta, mas tem a ver também com todas as outras coisas que a gente tem que pensar e que a gente tem que ficar refletindo, tomando cuidado nesses tempos, né? Porque conforme essas crises se mostram, seja crises políticas, sejam crises econômicas, sejam as crises sanitárias, os governos, eles vão aumentando os seus dispositivos de vigilância, os seus dispositivos de repressão mesmo, assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre isso, então, sobre a construção, sobre as novas formulações da democracia securitária, que é um termo utilizado pelo Laboratório de Análise em Segurança Internacional e Tecnologia de Monitoramento da Unifesp, que ele está lançando vários boletins e falando como a preocupação desses tempos, como a gente tem que ter essa preocupação de que todas as nossas relações estão sendo mediadas por telas, né, que são transformadas em metadados e que são transformadas em possibilidades de vigilância, de controle e de repressão pelos governos. Assim. Eu acho que não tem como a gente falar dos atos, das ações políticas em tempos de pandemia, sem falar desse cuidado que a gente precisa ter. Porque, bom, se a gente está vendo um crescimento de pesquisas sobre os algoritmos, sobre como eles são usados, para nos manipular e para nos vigiar, a gente tem que perceber o quanto que esses algoritmos estão sendo úteis para o governo agora, né?
E daí, pensando nisso, então, é, sobre como a democracia securitária está se transformando, eu acho que a gente pode também pensar o que vai ser do mundo depois da pandemia e o que está acontecendo nele agora, né? Eu acho que tem que ter uma necessidade constante dos grupos políticos, dos grupos de todo mundo, de negar possibilidades que estão sendo apresentadas de maneira muito normatizada nesse momento de crise. Assim. Então, por exemplo, a uberização do trabalho, que é o termo que está sendo usado para falar da precarização do trabalho, né? Cada vez maior, assim, da falta de direitos, da falta de segurança para as pessoas. Essa própria coisa do ensino à distância, que a gente sabe que, enfim, foi necessária uma campanha gigante para o Enem não acontecer, para não continuar, né? Favorecendo quem foi sempre favorecido, desfavorecendo quem sempre foi desfavorecido. Então, eu acho que é nesse momento que a gente tem que manter um pé muito firme, assim, e negar todas essas coisas que estão sendo nos apresentadas enquanto alternativas, porque na verdade elas não são, assim, né? O que seria de um controle real do vírus é isso que a gente está tentando apresentar, ações solidárias, ações de apoio mútuo, ações de autogestão, saúde pública para todo mundo, defesa da saúde pública. E eu acho que é importante falar essas coisas, porque apesar de a gente foi convidada aqui, né, para falar enquanto uma casa ocupada, as ações políticas que a gente faz dentro da casa precisam ter esse pano de fundo, porque senão é isso que a Cintia falou, assim, né? Senão parecem ações de caridade, só que não são, assim, né? A gente tem esse plano de fundo que é uma organização política, que são ações de autogestão, que são ações de apoio mútuo. E é isso que a gente está apresentando como forma de lidar com a crise, assim, né? Como forma de nos cuidar enquanto a crise. E daí, nesse momento, como em todos os momentos de crise, a gente pode ver que as contradições do capital estão cada vez mais claras, assim, né? Então, o aumento de pessoas na rua não é uma coincidência. A crise não é só sanitária, ela acaba sendo uma crise financeira para muitas pessoas, assim. E, enfim, embora o jeito de lidar com isso tenha sido apresentado pelos governantes como reabrir o comércio, né? Colocando mais pessoas em risco desse jeito, a gente sabe que existe dinheiro, que os bancos foram salvos com esse dinheiro, que o dinheiro está aí, né? Ele só não está distribuído de maneira certa, assim. E daí eu acho que nesse momento também é importante para a gente mostrar isso de uma maneira clara, assim, para as pessoas. O quanto que as contratações de capital sempre estiveram aí, né? Que essa pandemia, ela não é, apesar de ser uma coisa horrível, ela não é uma coisa inesperada para o capitalismo, né? Porque, enfim, muita gente já vinha falando que isso ia acontecer, que crises sanitárias iam acontecer, mas independente disso, as pessoas estavam morrendo com o capital, né? Por causa do sistema que a gente vive, assim. Então é importante frisar isso também, que também não é para voltar à normalidade, né? Que não é que depois a gente vai esperar passar essa onda, não é como se fosse uma onda, né? Eu acho que é mais como se fosse um terremoto, assim, que vai deixar um rastro de destruição, e um rastro de destruição que já estava aqui, e não é para voltar ao normal, porque o normal nunca nos foi bom, assim, nunca nos foi satisfatório. O normal sempre matou um monte de gente, né? E é isso que a gente está tentando apresentar, assim. E nessa nota eu queria falar também um pouco dos atos antifascistas que estão acontecendo, fascistas e antirracistas que estão acontecendo, e na importância que é de lembrar também que o antifascismo e o antirracismo são ações de todos os dias, né? Não só, assim, sem tirar a importância de ir nos atos, de frequentar os atos, a importância do ato como um fato político e como uma experiência de solidariedade, de comunhão que consegue mobilizar muita gente. Mas é importante construir para além do ato, né? Construir movimentos sociais para além do ato, construir luta para além do ato. Não adianta você se dizer antirracista e você não lutar contra as prisões, por exemplo. Você se dizer antifascista e você não lutar contra a existência da polícia ou contra a existência das corporações, do capitalismo, do trabalho escravo. Qualquer outra coisa que está aí, né, no sistema, assim. Porque eu acho que a gente cai muito num risco de
que é um pouco criado pela internet, assim, mas não, acho que não também, não sei, mas no risco de cair em ações muito rápidas, muito emergenciais e muito vazios no fim, né? Que é esse modus operandi que a gente tem, assim, de clicar um botão de compartilhar e pronto. Tipo assim, e não é isso, assim, né? E a pandemia é horrível porque parece que ela nos apresenta como única forma de ação política esse tipo de ação, né? E, na verdade, não é isso, não é isso que a gente vem fazendo na casa, assim. Esse manual que a Cíntia comentou é muito legal porque foi o nosso jeito de falar para as pessoas que elas também podem fazer, né? E porque o nosso objetivo é um pouco esse, assim, não é liderar nenhum tipo de levante, assim, é mais mostrar o que a gente está fazendo para as pessoas multiplicarem nos seus bairros, nas suas comunidades, nos seus grupos e um pouco tentar destruir essa ilusão da terceirização da ação política, né? Alguém vai fazer por mim, algum grupo vai fazer por mim. Você pode fazer por você, você pode fazer pelas pessoas que estão perto de você. Eu acho que isso é muito importante, assim, né? É, até isso é importante até para a construção do que vai vir depois da pandemia, porque se a gente percebe agora, durante a pandemia, que a gente tem a capacidade de fazer as coisas, de gerir as coisas, o que nos vai impedir depois da pandemia de continuar tendo essa capacidade, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer e, e a gente tem que multiplicar esse tipo de ação. Eu acho que era um pouco isso que eu queria falar, assim, sobre a Casa Invisível. A Cíntia já falou, a gente tem um monte de coisas. A gente fazia um monte de atividades, e vamos continuar fazendo. Nas nossas redes sociais tem vários registros, né, delas. E, e é muito importante esse tipo de visibilidade para a gente poder inspirar pessoas a fazerem a mesma coisa, assim, né? A multiplicar cada vez mais esse tipo de centro social, esse tipo de ocupação de moradia, porque é muito importante se organizar. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, eu estou terminando todas as minhas falas falando isso, é muito importante se organizar, inclusive para a nossa saúde mental, assim, né? Durante a pandemia. Tipo assim, você ter um grupo de apoio que faz coisas com você, é um pouco de um jeito de lutar contra a sensação de impotência, sabe? Que a gente vem vivendo, né? E isso é muito importante, porque também não dá para a gente ignorar essa parte da ação política, que é o cuidado com a saúde mental que a gente tem que ter, assim. Então, esses grupos políticos se transformam em redes de apoio na medida que você está junto com pessoas que estão cuidando uma das outras, estão transformando esse cuidado em um cuidado cada vez maior, com pessoas com uma comunidade ao seu redor, e estão conseguindo discutir, assim, estão conseguindo fazer coisas, colocar em prática coisas para nos livrar um pouco dessa sensação de impotência, que é o que suga muito as nossas energias nesse momento, assim. No mais é isso. Muito obrigada pelo convite. Uma grande honra estar nesse evento com um monte de nomes incríveis, assim. Fico muito emocionada. E eu acho que é isso. Eu nem sei quanto tempo eu usei, esqueci de olhar o relógio. Não, tá super tranquilo, Luísa. E a gente agradece bastante a sua fala, a fala também da Cíntia, né, vocês da ocupação da Casa Invisível. E queria lembrar que um pouquinho antes da gente entrar nessa sala de conversa, nós tivemos a participação, né, nós exibimos um vídeo no nosso canal do YouTube do Grupelho. E o Grupelho é um grupo de arte, de filosofia, de política, daí de Belo Horizonte também. Tem a Renata Aspes, tem outras pessoas, né? Eu conheço pessoalmente só a Renata Aspes, que é professora da UFMG, e eu gostaria de dizer que eles também estão participando dessa live, e a Renata Aspes apresentou um vídeo um pouco antes dessa sala de abertura. E eu queria falar com a Renata Aspe se ela tem algo para dizer sobre a live que nós exibimos, porque também acho que seria interessante na medida que aquele tipo de construção se dá na cidade, né? Se dá em meios abertos, etc. A Aspe está aí?
Parece que a gente está com um probleminha. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou aqui, Matheus. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. E tá. Eu estava dizendo que o Grupelho apresentou um vídeo um pouco antes e que depois, num outro momento, se as pessoas quiserem colocar algumas questões para o Grupelho, essas questões também vão ser bem-vindas. De todo modo, Renata, a gente te convida para fazer uma fala também, porque teve a participação do Grupelho um pouco antes. Eu acho que seria interessante você contextualizar um pouco das atividades do Grupelho aí em Belo Horizonte. Opa, tá. GOG na área. Então, a gente abre a fala para o GOG, Renato, e depois você fala um pouco sobre o Grupelho, ou você fala um pouquinho sobre o Grupelho, e aí a gente fala um pouquinho com o GOG depois. Porque aí a gente já te convidou também para fazer uma fala, né? Acho que seria interessante ouvir os dois, então. Pode ser? Pode. Você que fala, se eu falo antes ou depois, quantos minutos, fala aí. Perfeito. Eu acho que você pode falar por cerca de uns 10 minutos e aí a gente abre a fala para o GOG, tá bom? Tá legal. Então, Obrigado. É o seguinte, imagina. Eu não sei se vocês assistiram, então, o filme do Grupelho. A gente é um grupo de estudos e ações em filosofia e educação. Então, o grupo é aberto, composto por pessoas que estão interessadas em pesquisar outras formas de se fazer filosofia, né? Outras formas de fazer filosofia, inclusive agenciada com outras formas de fazer tudo, né? Então, tem gente que vem da dança, do teatro, tem gente que é da pedagogia, a gente está na faculdade de educação na UFMG. E, então, esse grupo vem buscando formas de expressão e formas de construção conceitual que não sejam com a bunda na cadeira e o cabeção, né? Então, que a gente tenha essa ideia de que a gente tem que buscar outras formas de subjetividade, outras formas de vida, e isso parte do corpo, né? Isso parte da gente se levantar e ir lá e fazer, tem que estar com o corpo presente, né? E a gente fazia, então, há 2 anos, essas intervenções, que é no meio da rua, na cidade, ações, gestos filosóficos na cidade, para afetar, para trazer uma faísca, um pequeno movimento para trazer as pessoas a pensar, né? Então, uma colocação de problemas filosóficos por meio do corpo, por meio de gestos, no meio da cidade. E a gente fez isso várias vezes em Belo Horizonte. Só que agora, com a pandemia, a gente está cada um na sua casa, a gente está fechadinho, né? Como todos nós, eu acho. Então, a gente continuou se encontrando aí por esses live, meet, cada um no seu quadradinho, no seu aquário, né? Mas a gente teve reuniões muito mais intensas, a gente está semanalmente se encontrando e começamos a ler juntos e escrever coisas. Aí, quando surgiu e alguns de nós já tinham feito alguns vídeos, né? Então, quando surgiu esse convite, a gente montou aquele filme, que é o quê? Que é uma tentativa de entender o que está acontecendo com a gente agora. Quer dizer, a gente está na cidade, porque a minha casa está dentro da cidade, mas a gente não está na cidade no sentido de poder estar aberto aos encontros e ao acaso. Foi capturado, foi o acaso. Porque quando a gente marca tal hora, tal dia, em tal aplicativo, aí você vai lá e tá, tudo bem, um pouco de acaso tem, porque alguma coisa pode acontecer, como hoje, por exemplo, né? Mas, quando você está com o seu corpo em movimento na cidade, você está aberto para encontros absolutamente imprevisíveis, porque não dependem de você. E aí, o pensamento vai poder ser turbilhonado, né, vai poder ser colocado em movimento de uma forma muito mais, com muito mais possibilidades do que se você fica trancado, parado em casa, né? Então a gente lê, a gente assiste filme, a gente conversa com as pessoas, faz live, vê live, né? Mas começa a faltar alguma
coisa, que é justamente a cidade, né? Justamente o estar em movimento no meio de outros, num meio onde tem outros corpos que também estão em movimento e que coisas podem acontecer, né? Aí a gente começou a discutir muito entre nós e trocar muito o que a gente está sentindo nesses dias e o que não está rolando, o que está rolando. E aí a gente produziu esses vídeos, né? Cada um dança sozinho dentro de casa, né? Entre poltronas, de um quarto para o banheiro, enfim. E a gente, os textos que a gente escreveu estão tudo misturados no meio do filme. Aquilo lá é um negócio que, como eu disse, é um mexidão, né? Aqui em Minas Gerais tem uma coisa típica que é esse mexidão, que é um negócio de... Eu não sei direito, me desculpem meus amigos, eu não sou mineira, né? Eu não sou daqui. Mas é misturar, assim, uma comida misturada. Arroz, feijão, ovo, carne, lá, né? Que é muito apreciado, né? Então, o nosso vídeo é um tipo de um mexidão, assim, né? Que é a gente querer gerar alegria. Então, aquela frase, que foi uma frase que o Vinícius falou, e depois escreveu naquela lousa que aparece no final, ser ou estar alegre de propósito. Que é aquela coisa do Foucault que a gente sabe, né, que os poderes autoritários querem corpos tristes, porque corpos tristes estão despotencializados, estão com a sua força de vida diminuída e são muito mais fáceis de serem submetidos, né? Então, nesse sentido da insubmissão, a alegria é a insubmissão, né? Então, é difícil. Então, a gente faz automassagem, a gente medita, a gente toma um drink, a gente, enfim, compra um dildo, sei lá o quê, né? Como está escrito lá nesse vídeo, né? Para gerar alegria, né? Para gerar alegria, porque a alegria é resistência, ou seja, é a insistência em existir como um ser humano completo, quer dizer, insistir em existir como um corpo que está aberto a encontros e que pode afetar e que pode ser afetado e que vai se compondo desta maneira, né? Então, a gente tem insistido nessas ações super misturadas, né, de ler, de escrever, de fazer filminho, etc. e tal, para gerar alegria, porque a alegria hoje é resistência, né? Então, claro que não é uma alegria, estou tão feliz no meio da pandemia, não é nada disso, não é eu estou feliz, né? Alegria na periferia com fome é osso, é mesmo, né? É mesmo, mas é como tudo dentro do capitalismo. Como tudo dentro do capitalismo, é que nem a gente fala lá no vídeo. Bom, lave as mãos. E quem não tem água, faz o quê? Né? Fique em casa. Casa? Que casa? Né? Ou seja, é desigual. É desigual. É desigual. Mas então, quem pode gerar alegria? As crianças podem gerar alegria. Passando fome, não. Mas quem pode gerar alegria... tentar gerar alegria, porque isso contagia também. É a criação do bando para o contágio, né? Contagia, e é isso que a gente está tentando fazer agora. Por que esse pessoal, que nos convidaram, os estudantes da diferença, o trans, etc., por que eles estão fazendo esse evento aqui, agora, hoje, nesse momento? Poderiam estar fazendo outra coisa? Não! Porque querem resistir. E querem gerar alegria, porque são encontros que geram alegria. E aí, bom, potencializa, né? Aquela coisa lá do Spinoza, ou seja, um bom encontro que te dá a potência de vida, te dá força de existir. E é isso que a gente está precisando agora. Inclusive e principalmente para poder depois se agenciar fisicamente, mas agora se agenciar com essas pessoas que não podem, que estão passando fome e que estão agravadas na sua desigualdade, né? Na desgraça do capitalismo, né? Então é isso que a gente está tentando fazer, né? Nesse momento, Verdu. É isso, querido. Renato, muito... Eu não tinha preparado nada. Valeu.
Tudo bem, nós fizemos aqui um bem bolado, né, Renata? Legal. Muito obrigado O pela importante é que o participação. Gog entrou, né? E que conseguiu. Muito obrigado pela participação, viu, Renata? Tá, obrigada. Casa Eu Invisível também. E agora eu chamo o Gog, que é esse irmãozaço preto de Brasília, mano firmeza demais, do rap nacional, poeta, né? Acho que rapper e poeta é um pleonasmo, né? E chamo ele aí para trazer uma contribuição. E sobre isso que você falou, Renata, acho que o Gog tem muito que falar, porque estou acompanhando as lives dele e aquilo que ele tem feito em Brasília. E mando um salve também lá para a expansão do setor O, lá do Penorte, Ceilândia. Salve, salve, galera daí de Brasília, da Quebrada, da periferia. E Gog, a palavra é com você, meu irmão. Satisfação demais poder te ouvir aí mais uma vez. Então, boa noite a todos e a todos. A satisfação também está por aqui, ouvindo vocês, recebendo mais energia, né, irmão? Eu acho que o momento é atualizador da cena, porque não é fácil. E eu faço parte do movimento hip hop há praticamente 4 décadas, né? A gente já vai para 4 décadas. Eu comecei um menino nisso aí, hoje estou um coroa nisso. E o louco é que a gente, muitas vezes, as pessoas pensam distantes, né, que nós somos a fortaleza. Eu tenho recebido tantas mensagens, tantas ideias, tantos apelos, né, porque o rap, quando a gente fala que ele é a voz da favela, não é a voz por nós, é a voz por todos e todas, né, mano? Saca? Então, nós somos emissários das nossas vivências, mas também das vivências de outros corpos, de outras mentes, que não têm essa amplitude, né, para levar adiante a sua palavra. E isso, espiritualmente, isso pesa muito, sabe? É uma cena assim que você acorda todo dia numa missão e ainda nesse momento de pandemia se coloca com muito mais peso sobre a sua caminhada, a partir do momento que você seja uma pessoa responsável, né, mano? Que você realmente... Quando eu falo responsável, no sentido da responsabilidade de coletivizar tudo isso e atender a toda essa geração, e não é só uma geração, né? Sabe? São várias gerações, então gerações desde meados dos anos 80 até as gerações dos anos 90, parte da geração do século 21. E discutir cidade e pandemia para nós, né, mano, é como assim, eu posso falar, novos traumas, sabe? São novos traumas, porque se agrega muita cena ao que já vinha sendo difícil para nós. A professora Renata, né, ela acabou de falar uma cena muito importante, porque quando, sabe, para lavar as mãos, né, mano, sabe, para a maioria da comunidade, lavar as mãos é um gesto, é uma facilidade. Agora tem gente que não chega à água, mano. Sabe, o isolamento é uma coisa muito importante, mas e nesses barracos, mano, que, sabe, como eu já recebi relatos de pessoas, como é que eu faço, mano? Porque aqui em casa, a sala é a cozinha, mano, e a cozinha de noite é o quarto. É esse Brasil que vem falar, né, mano, que vem me buscar. E a gente tem que ter palavra, porque se não tiver palavra para isso, não adianta, sabe? Aí não adiantaria a minha caminhada. Então, quando eu não falo por mim, eu não falo pelo Genival, eu não falo só pela essa casta, né, Genival Oliveira Gonçalves, Rogéria, Vitor, Guilherme, os meus filhos. Foi preciso romper o conceito de família tradicional, né, de vizinhança, né, sabe? O meu estado é o território, né, mano? É um território muito maior do que aquilo que colocaram como as nossas fronteiras, né? Isso vem... aguça a nossa criatividade. Eu tenho, através da internet, eu tenho conseguido atender muita gente através da criatividade, sabe? Daquele fazer de fazer um mexidão cultural, né? De misturar tudo e trazer. Então eu já vinha há algum tempo com as lives fazendo na bolinha do zóio. Ó, no país da bola, o que decide o jogo é a bola do zóio. Você imagina que você falar isso, cara, para quem não tem o olhar ereto, né, mano? Saca? Não digo nem acima, né, mano? Tem gente que tá com o olhar para cima, mas o olhar ereto, olhar na bolinha do zóio.
e através da Bolinha do Zóio você passar toda, sabe, as experiências que você não quer contar para ninguém, as experiências que te fazem se sentir menor, te sentir, talvez, não vítima, né, mano, mas simplesmente ação do que você é. Não, sabe, não são os vitimizados, são aqueles que falam, mano, isso é para nós mesmo e é na sua vida, sabe? É a geração dos aguerridos que olham dessa forma a missão. É para essas pessoas que a gente fala, quando a gente fala olhar na Bolinha do Zóio, é muito importante, cara. E eles vêm aos 1.000, aos 2.000. Quando eu acabo uma live, tem 30 mil pessoas me assistindo, no Facebook, no Instagram. E no outro dia, quando você assiste, tem 70 mil pessoas. E aí você vê essa nova ferramenta, né, que durante muito tempo a gente pensava, principalmente o rap, né, mano? A minha geração do rap, a gente está rompendo também, são revoluções que estão acontecendo numa velocidade muito grande, e tem muita gente que não acompanha, e eu tento ser orgânico. A minha rede não tem pagamento de impulsionamento, a gente não compra like, não compra view, só que as pessoas vêm ver a gente de qualquer forma. Eu acho que isso é o mais louco, sabe, que está acontecendo. As minhas redes, elas crescem, para vocês terem ideia, as minhas redes, elas crescem numa média de entre 500 e 1.000 pessoas por dia, sabe? E isso, sabe, é toda uma estrutura precisando de estrutura, sabe? E eu tenho que ser, né, no improviso, claro que na busca responsável das cenas, como eu falei, mas eu tenho que ser no improviso a palavra dessas pessoas. Ontem eu gravei um vídeo que viralizou, mais de 100 mil visualizações ao todo. Hoje, menos de 24 horas depois, não, já tem 24 horas, gravei pela manhã de ontem, que é o que é o fascismo. As pessoas, entendeu, mano? A quebrada, ela quer entender, sabe? Poxa, que fita é essa aí, mano? De ser antifascista. O governo, diz que o governo aí desse cara aqui, um monte de gente aqui da quebrada votou nele, sabe, para tirar o PT, diz que ele é fascista. Não, o que é fascista agora? Sabe? Então aí você vê uma lacuna que tem na esquerda brasileira, porque a esquerda, ela nesse debate com o centro, ela não volta para a base mesmo, mano. Ela quer discutir a governança sem trocar uma ideia com a base. E o outro lado, ele está agindo estrategicamente mais inteligente que grande parte da esquerda do Brasil. Eles estão dentro das igrejas evangélicas, eles estão ali recebendo e dando voz àquelas vítimas que querem o terror depois de ter seus filhos perdidos, sabe? Os de classe média. Onde é que pode, né, em tempos de pandemia, a esquerda não perceber isso? Sabe? Qual que é a posição da quebrada, Gog? Quando ontem o Lula falou, mano, que a pandemia foi bom para mostrar que o Estado mínimo não serve. Ô, mano, o cara tá contra nós, Gog. Então, tudo isso são temáticas, são cenas que todo dia a gente tem que pegar e jogar, sabe, água nesse fogo e na mesma hora dizer, mano, peraí, mas apaga esse fogo aqui, mas tem que acender outro fogo, que é fogo nos racistas. Fogo nos racistas. Então, tudo isso vem numa gramatura muito pesada todo dia. E aí já tem o quê? Eu acabei de fazer agora, eu vim para cá e eu estava fazendo a Blitz GOG. O que é a Blitz GOG? A Blitz GOG é sintonia, né? A gente pega o nome de uma Blitz, que é uma Blitz, pô, é a geral, né, mano? É você tomar uma dos homens aí. E aí a gente traz para o nosso dia a dia, mano. Eu vou bater na sua porta e vou entrar pelo som. Ô, Gogo, mas aqui você pode entrar. Pois é, mas é a Blitz GOG. Quero saber como é que está a sua quebrada, como é que você está fazendo, como é que vocês estão mantendo isolamento, como é que é isso, né? Sabe? Como é que coloca... Gog, porra, mano, a gente está se virando como pode, mas, pô, a gente tem que trabalhar, Gog. Então, como é que pode ser o isolamento social, Gog, se a gente tem que trampar? Porque, pô, aqui, Gog, nós não tem economia, a economia da reserva, né, mano? A gente não tem a reserva, a gente pagou, a gente comprou ontem o amendoim, vendeu no sinal, e aí, com o lucro do amendoim, a gente comprou a mistura,
E aí, com a outra parte, a gente voltou para comprar para voltar amanhã. Como é que a gente não volta? Se a gente não voltar amanhã, a gente não tem rango, mano. E aí você tem que mediar com esse parceiro. Mano, vai, mas você tem que seguir algumas recomendações, mano. Vocês estão entendendo como é que é? Essa é a cena. Esse é o Brasil que eu venho trazer para vocês, que é o debate hoje que vem para mim através das minhas redes sociais, através do meu diálogo direto com essa comunidade. E por que eu fiz batendo de porta em porta? Para essa pessoa se entender que ela tem que ser protagonista, mano. Ela tem que estar ativa, ela tem que saber como é que está a outra quebrada, ela tem que se unir e dentro da sua, diante do aprendizado que ele faz com a outra. Aí daqui a pouco tem um GOG Convida Live, que já é com personalidade do hip hop. Eu chamo ali o Ferrez, vamos trocar uma ideia, né? Aí eu chamo o Dexter, e aí vamos trocar uma ideia, aí reforça mais ainda as trincheiras do bagulho, entendeu? E aí a gente vai se blindando contra tudo que vem, né, mano? Porque os moleques tá 1h30 com nós, mas eles estão com o sistemão durante as 23 horas, mano, do dia. Menos o que dorme. Mas eles dormem sonhando, né, mano, com o que ouviu durante o dia. Você sabe que quando você dorme, o seu inconsciente ali, ele tá tramando também. Ele tá conversando com você. Não é só deitar e apagar da mente. Então é isso. Eu queria falar aí, a princípio. Pô, massa demais, Gog. Firmeza total. E a gente agradece a sua participação, a sua fala. Pensar um pouco nessa coisa das vozes outras, né? Porque a gente é preto, né? E a gente sai das periferias, vai fazer universidade, vai fazer programas de pós. Inclusive, eu vejo você sempre falando muito sobre isso. E a gente tem uma certa dificuldade em estabelecer relações com essas vozes outras, né? Depois que a gente passa pela universidade. Eu acho que a gente precisa continuar, né? Como diria o Mano Brown, né? Como diz você, né? A gente sai da favela, mas a favela nunca sai da gente, né? A periferia nunca sai da gente. Então eu gostaria de abrir essa sala de debates, né? Que também teve a participação da Renata Aspes de última hora, e a gente agradece. E eu queria abrir para que as pessoas pudessem trazer questões ou trazer apontamentos, tanto para o GOG, como para o pessoal da Casa Invisível, que é uma ocupação anarquista, como eu falei, na cidade de Belo Horizonte, né? E também para o GOG. Então, o microfone está aberto, eu incentivo vocês a ligarem os microfones, ligarem as câmeras e entrarem na sala para que isso fique registrado. E aí eu abro e passo a bola para vocês aí, quem tiver questões, vamos bater um papo aí. Verdu? Oi? Opa! Estou sendo ouvido? Sim. Oi, tudo bom? A gente está aqui na nossa central de transmissão do evento do Caos ao Cais. Eu queria só, em nome de ninguém, mas junto a todo o coletivo dos estudantes da diferença, dos grupos Lima, Trans e Fala de pesquisa lá da Unicamp, agradecer a todo mundo, né, a presença, e dizer que a gente teve mais problemas de conexão hoje do que é comum. A gente está aprendendo um pouco esse formato em autogestão, em puro apoio mútuo, e a gente está aqui num grupo de 6, 7 pessoas em cidades diferentes, dependendo da conexão de cada um para fazer. Então a gente agradece a compreensão de todos. Eu queria agradecer muito a fala incrível e incendiária dos nossos convidados e convidadas de hoje. E eu queria perguntar como que, pensando bastante contemporâneo, dito isso semana passada, como que os nossos convidados veem essa popularização, por um lado, e essa apropriação, por outro, da bandeira antifascista, tanto das cores quanto da palavra antifascista. A gente viu até manifestações na internet como patriotas antifascistas e coisas um pouco absurdas, mas também a gente vê um apoio amplo a uma bandeira que não é tão propagandável assim, né? Então eu queria saber se eles acham que é mais positivo, se é mais negativo, e se a gente tem algum eco das marchas de 2013 nisso.
tanto na possibilidade de ter um grande apoio popular, quanto na possibilidade de ser enquadrado na lei anti-manifestação ou antiterrorista do governo Dilma. Queria perguntar isso para os nossos colegas. Agradeço muito. Eu acho que nós podemos fazer uma sequência de respostas conforme as falas foram se expondo, né? Então eu chamo o pessoal da Casa Invisível, depois a Renata Aspes pode falar, e depois o Gog. Vou pedir só para não se estenderem muito, porque tem outras questões aqui, eu acho que a gente pode melhorar o debate um pouco depois, trazendo mais questões. Cíntia, você quer falar? Pode falar. Eu acho que isso é muito complicado, assim, né? Eu pessoalmente venho lendo várias coisas sobre isso, venho acompanhando as redes sociais e ainda não tenho uma resposta definitiva, que eu acho que é uma coisa boa, assim, na verdade, não tem uma resposta definitiva. O que eu posso dizer é que tudo é disputa, desde sempre, assim, né? Então, desde sempre a gente tem uma apropriação de diversos termos, inclusive a Cíntia acabou de falar do termo de apoio mútuo sendo apropriado pelo governo de Nova York, assim, né? Para mascarar uma coisa que é uma caridade, que é uma... Enfim. Então, tudo está sendo apropriado o tempo todo, assim, né? Eu acho que isso só mostra o quão urgente que é a disputa e que é isso que o Gog falou, assim, né? O quão urgente é a disputa e é o diálogo com todo mundo, assim, né? Esse trabalho que ele fez, achei muito massa de falar o que é fascismo pra galera, que a galera não sabe, assim, né? Falar e consequentemente, falar o que é antifascismo. Eu acho que sobre os termos, sobre as bandeiras especificamente, assim, né? Eu acho que rola uma certa dissolução, assim, né? Então, por exemplo, a gente dá esse medo de daqui a pouco, sei lá, a Renner tá vendendo bandeira antifascista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, algumas coisas não podem ser descartadas totalmente. A gente tem bandeiras antifascistas, tipo assim, feministas antifascistas, coisas, por exemplo, desse tipo, que é periferia antifascista, que eu acho que é muito importante para a gente poder falar que o antifascismo é uma luta de vários tipos de pessoas, assim, né? E que é uma luta pela liberdade, porque o que o fascismo faz é exatamente isso, ele apaga as identidades das pessoas em uma grande massa, assim, né? Então, ele é antirracista, ele é, tipo assim, capitalista, né? Desculpa, o racismo, eu tô confusa. O fascismo é racista, ele é capitalista, ele oprime as mulheres, ele oprime os LGBTs, ele é um sistema de opressão. Então, o que a gente tem, essa multiplicidade de bandeiras antifascistas, eu acho que é interessante, assim, né? O que não pode virar é bagunça, mas daí, de novo, vem a disputa, assim, né? E o jeito de não fazer virar essa bagunça é disputando ações, é a galera vendo que antifascismo é mais do que você mudar o seu ícone no Instagram, ele é ir pra rua, ou é fazer ações da maneira que você conseguir. É isso que o Gog tá fazendo live, falando pra galera o que tá acontecendo, instruindo a galera. É isso, assim, né? Pra mim, o antifascismo é isso. E daí, se vai ter bandeira, se não vai, assim... por mais que eu veja a importância dos símbolos, eu acho que as ações são muito mais importantes, né? Então, eu acho que, na verdade, as discussões são essas. Sobre 2013, sim, a gente tem que aprender o que a gente sofreu em 2013, que é uma perseguição gigante aos movimentos sociais e aos militantes, e a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar mais cuidado, cultura de segurança, cada vez mais, assim. Mas não vou me estender mais. Tem mais coisa para falar, mas pode falar, galera. Renata Aspes, quer trazer algum comentário sobre esse debate que o Renato propôs? Eu queria falar rapidinho. Vocês estão me ouvindo, Matheus? Sim. Tá. Isso que aconteceu com a bandeira antifascista agora, acontece com tudo dentro do capitalismo, tudo, né? Quer dizer, camiseta do Che Guevara em boutique milionária, né? Gente que não sabe nem quem foi Che Guevara, etc., né? Ou seja, essa fagocitose, essa captura que o capitalismo faz, sempre aconteceu, né? E isso de uma forma clássica, pensando no capitalismo agora, hoje, né, com todas essas redes sociais, todo mundo, qualquer um pode desenhar um negócio e filmar, etc. e tal,
isso está muito mais potencializado, né? E então eu queria só falar de um cara muito importante, muito legal, que eu gosto muito, que é o Hakim Bey, que escreveu um livro bem pequenininho que se chama TAZ, T-A-Z, que em inglês é Temporary Autonomous Zone, zonas autônomas temporárias, ou seja, quando você faz resistência, a resistência sempre é temporária. Você tem que criar pequenos territórios, pequenas zonas autônomas para fazer resistência, e é sempre temporário, porque sempre vai ser capturado, e não é para virar um modelo de resistência, então é uma coisa que tem que estar sempre em movimento. Então, tudo bem, isso foi capturado, tem gente fazendo símbolo do Antifa verde e amarelo, a gente já está fazendo outra coisa, entendeu? É isso que eu queria falar. Mateu, obrigada. Tamo junto, Renata Aspes. Parceiro GOG aí, trazendo sua contribuição. Bom, eu não sei se o GOG caiu, se ele está aí ainda. De todo modo, eu vou trazer outra pergunta aqui enquanto ele não retorna. Tem uma pergunta aqui feita pela Dorothy Martes. Ela pergunta: isolamento para quem? Os corpos da periferia trabalham para que outros corpos fiquem em quarentena? Tem um comentário do Matheus Uchoa: antifascismo não é identidade. E tem uma outra pergunta dizendo: gosto muito da proposta anarquista. E nessa proposta há a possibilidade de recolher os impostos para que o Estado nos deixe em paz? E uma outra pergunta, que é uma pergunta que muitas pessoas têm feito na rede, é: se eu me coloco como antifascista e me disponho a matar um fascista, continuo sendo um antifascista ou me transformei num fascista? Uma pergunta de ordem retórica aqui, né? Mas tem mais essas três questões. Então, se vocês puderem complementar, eu agradeceria. Eu acho que o pessoal da casa pode entrar. Eu acho que sim, que os corpos na periferia não trabalham para que outros não... que as pessoas na periferia trabalham para que outras não possam ficar nas suas casas, assim como continuando o sistema capitalista, né? As pessoas trabalham para que outras acumulem o dinheiro, para que outras fiquem nas suas casas acumulando o dinheiro. Por isso que o isolamento social, é por isso mesmo que o governo está mostrando o isolamento social como única forma de resolver, porque ele sabe que muita gente não vai poder e que muita gente vai morrer, assim, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, que é um projeto do governo matar muita gente, matar e prender muita gente. E a pandemia, e o jeito de como está lidando com a pandemia, faz parte desse projeto, assim, né? Porque é isso, assim, isolamento é uma das medidas que podem ser feitas, assim, muita coisa poderia estar sendo feita, mas só o isolamento está sendo propagandeado porque o governo sabe que não vai ter gente que não vai conseguir cumprir. Então é exatamente isso, assim, né? E daí o que a gente está tentando fazer na Casa Invisível são outras ações que não são isolamento, assim, né? Outra pergunta sobre o anarquismo. Bom, acho que é um debate para talvez outro dia, assim, né? Mas o anarquismo não existe Estado, não acredita no Estado. O nosso objetivo é acabar com o Estado. Entendendo o Estado como um monopólio de violência e um acúmulo de... o Estado como uma hierarquia de poder onde poucos controlam e impõem a sua vontade sobre muitos, né? E mesmo do Estado democrático, né? Se a gente for pensar no Estado democrático ideal, isso ainda aconteceria, assim, né? Porque a representatividade, a representação, você delega a sua ação política para outra pessoa mandar por você. Mesmo que você, teoricamente, tenha escolhido ela, a gente sabe que não é assim que funciona muito bem, você ainda assim está abrindo mão da sua possibilidade de ação política. Mas eu acho que isso é um debate muito grande, né? Para agora, essa coisa dos impostos, enfim. Eu não lembro da outra pergunta. Aqui, do antifascismo. A gente tem que diferenciar violências, né? O fascismo ele é um sistema
ele é uma coisa que tem todo o poder do mundo, assim, né? A polícia é fascista. O monopólio de violência está na mão dos fascistas, está na mão do Estado, né? Que a gente sabe como age, que a gente sabe quem que mata. Então, quando você mata um fascista, você está agindo em autodefesa, dependendo de quem você for, assim. E a violência enquanto opressão é muito diferente da violência enquanto autodefesa, assim, né? Não dá para relativizar essas coisas, não dá para deshistoricizar essas coisas. O fascismo, ele tem uma história, ele tem um projeto político de quem que ele está tentando, de quem que ele está tentando apagar, de quem que ele está tentando matar, que subjetividades que ele está matando. Quando você vai contra isso, você está indo contra todo um projeto político, você está indo contra toda uma opressão estrutural, você não está só matando o indivíduo, né? Então, acho que isso precisa ser lembrado, assim. Eu também não tenho você não se torna um fascista. Eu não tenho uma resposta se é esse que tem que fazer, se tem que sair matando, enfim, sei lá. Acho que cada um vai ter que achar isso segundo o seu projeto, assim, né? E eu acho que, inclusive, mais importante que isso é a gente fazer outras ações. Mas você não se torna um fascista. Tipo assim, fascismo não é isso, assim, né? Cíntia, se eu estiver falando alguma coisa e você discorda, pode me interromper, viu? Porque aqui a gente está representando a Casa Visível, mas a gente está como individualidades também. Não, eu não discordei de nada, não. Eu queria fazer um complemento, já que teve essa pergunta do imposto, que é uma coisa muito complicada, né? Não vai haver imposto se não houver Estado, o que não significa, né, quando a gente fala cada um produz de acordo com as suas capacidades para distribuir a cada um com suas necessidades, isso também significa distribuir para o coletivo. Então, assim, é claro que se a gente vai manter estruturas coletivas, a gente vai manter uma horta comunitária, a gente vai manter uma ocupação, a gente vai manter um centro social, um centro de cultura. A gente vai tirar né? A gente não vai cair no anarcocapitalismo, de que essa ideia de que imposto é roubo, porque vão existir formas similares. A gente, quando superar o Estado, a gente vai melhorar estruturas que o Estado já teve, né? A gente vai ter que ter formas da coletividade tirar da sua parte individual para sustentar isso que é coletivo. Então, assim, eu não acho que o nome disso vai ser imposto. Acho que, muito diferente do imposto, não vai servir para sustentar uma classe burguesa que controla o Estado, né? Então, assim, a gente não vai ter cartão corporativo, a gente não vai pagar salário para político, não vai ter nada disso, mas a gente ainda assim vai ter taxas coletivas. Perfeito, Cíntia. Renata Aspes, quer fazer algum comentário? Antes eu vou pedir desculpas mais uma vez. Eu acho que vocês acompanharam que o GOG teve uma série de problemas lá de onde ele está para se conectar conosco, e ele mandou um WhatsApp aqui pedindo desculpas porque a conexão caiu. Ele está tentando retornar para a sala, mas que se ele não conseguir, ele pede desculpa e agradece a todos e a todos. Aí a Renata pode, acho que, comentar algo agora sobre essas questões, e depois a gente abre para mais uma rodada de perguntas, e aí, mais uma vez, eu incentivo vocês a abrirem as câmeras e os microfones, tá bom? Alguém comentou, ou foi dentro de uma pergunta, que antifascismo não é uma identidade. Antifascismo não é uma identidade mesmo. Antifascismo é um modo de agir, né? E o fascismo, antes de ser um governo, ele é um modo de pensar. O fascismo é um modo de pensar. Então, uma pessoa que não tenha nada a ver com política pode estar vivendo num país democrático, pode ser um fascista, né? E o Estado também tem que ser entendido como uma forma de pensar, no meu modo de entender. Por quê? Porque o que nem o Verdu falou assim, você sai da favela, mas a favela não sai de você. Nesse mesmo sentido de você pode querer ser um anarquista ou um anti-isso, um anti-aquilo, e está pensando como Estado, isso acontece muito, né? Então, é muito fácil a gente falar teorias, mas é muito mais difícil a gente agir, que nem o pessoal da Casa Invisível, por exemplo. Quer dizer, é muito fácil
você ser um anarquista de botequim, difícil é você ocupar uma casa, fazer ela funcionar de uma outra maneira e pensar de outra maneira e agir de outra maneira politicamente no mundo. Então, o antifascismo é uma ação, e tem que ser uma ação coerente com aquilo que a gente fala. E o Estado também, ele já está dentro do nosso modo de pensar, né? A biopolítica, existe toda uma imagem do pensamento que a gente já foi formado naquilo e a gente não consegue ver que a gente pode decidir pensar de outra maneira. A gente não precisa ficar só escolhendo as maneiras que estão disponíveis de pensar. E é claro que quem está na periferia tem que sair na rua e se expor e usar a mesma máscara 10 vezes para trabalhar, para trazer a comida para quem está podendo ficar em casa, etc. Ou seja, essa pandemia não traz igualdade porcaria nenhuma. Quer dizer, as pessoas dizem, o vírus é democrático, pega em qualquer um. É mentira! Então, a primeira mulher eu não sei se foi a primeira, mas enfim, a primeira mulher brasileira que morreu de Covid era empregada de uma casa de pessoas que tinham estado na Itália e trouxeram o vírus. Eles não morreram, ela morreu. Ela morreu. Então, esse vírus veio para acirrar as desigualdades sociais no Brasil, porque a gente está vivendo um governo genocida. E aí Desculpa, eu esqueci o nome da menina da Casa Invisível que acabou de falar. Esse governo tem um plano de matar muita gente, mas é muita gente escolhida, é um determinado tipo de muita gente que está sendo escolhida. Isso chama eugenia. Então, é claro que são os pretos, são os negros, são todos os pobres que estão nas favelas. Essas vidas não valem nada, Então, tudo bem na cabeça dessas pessoas que estão no governo hoje, né? Dizer que é apenas uma gripe. Então, a gente precisa entender que a gente está vivendo agora um acirramento das contradições do capitalismo e a gente tem que se posicionar de uma forma física, com o corpo. O que você está fazendo? Você está ligando para o iFood para pedir um hamburgão não sei aonde? Quem vai trazer, né? Enfim, é o modo de se posicionar perante as coisas na concretude do cotidiano que vão afirmar ou negar aquelas coisas que são muito fáceis da gente falar, a gente escrever artigos e tal, né? Obrigada, era isso, Matheus. Perfeito, Renata Aspes. Parece que o Gog conseguiu voltar para a sala. Gog, você queria trazer alguma contribuição acerca dessa questão de isolamento para quem? Será que os corpos negros, os corpos da periferia que trabalham para que outras pessoas estejam isoladas? Você poderia falar um pouco sobre isso? Ô, Verdu, só um segundinho, antes do Gog falar, posso pedir que tem uma pergunta, a Silvia Jardim, no chat, também queria fazer uma pergunta para o Gog. Silvia, você está na escuta? Você pode completar? A gente já faz uma rodada de perguntas também? Oi, estão me ouvindo? Sim. Alô é ótimo, né? Então, eu vou tentar falar rapidamente aqui. Eu assisti um vídeo hoje muito interessante do Não Me Colonize. E ela trouxe uma questão que, né, eu, como pessoa branca, né, que não estou dentro dos movimentos tão ativamente, foi bem, bem novo para mim. E eu queria que o Gog falasse um pouco sobre isso. Ela trouxe a questão de o antifascismo, né, o termo antifascismo está sendo usado em cima do antirracismo, né, porque foi uma situação bem esquisita. Eu dormi no domingo com um antirracismo estourando no mundo todo. Acordei com antifascismo no Instagram inteiro, né? Então, eu fiquei perdida, assim. E ela falou sobre isso, que, mais uma vez, a história vai ser contada pelos brancos, né? Começou com os negros e vai ser contada pelos brancos. Eu queria que ele falasse um pouco sobre essa questão. Não sei se deu para entender. Valeu, obrigado, Silvia. E, Verdu,
Será que tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, assim, para a gente emendar um bloco de respostas? Mais uma pergunta só, talvez? Se não tiver, já passo a falar para o Verdun. O Gog está na sala ou caiu novamente? Então eu acho que as meninas da Casa Invisível, as companheiras, poderiam... O Gog está online, só que ele está com o microfone desligado. Se puder ligar o microfone, tá... Opa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim, estamos. O Gog está na sala ou caiu novamente? Eu acho que as meninas da Casa Invisível, as companheiras, poderiam... Eu acho que as meninas da Casa Invisível poderiam responder essa questão que a Silvia colocou. Porque parece que o Gog caiu novamente. Não, deixa eu falar. Tá muito atrasado. Boa noite. Eu estava revendo aquele filme The Square esses dias. E ele fala do exemplo lá da insurreição popular no Egito, né? Começou ali em 2011, se eu não me engano. E aí acontece o fato de a galera conseguir tirar um ditador que está há 30 anos no poder. Esse ditador sai, mas fica todo o exército que estava por trás dele. E aí não muda nada, pelo contrário, o exército torna a ditadura ainda mais forte. E aí o pessoal vai para a praça de novo, morre muita gente. O exército passa por cima da galera com tanque. Eles resistem, continuam na praça. E aí a Irmandade Muçulmana se junta na ocupação da praça. Em determinado momento eles fazem um acordo a 7 chaves com o exército e saem da ocupação. E aí o exército reprime de novo a ocupação, destrói. E nas eleições, convoca eleições e a Irmandade Muçulmana ganha e continua oprimindo o pessoal. E aí tem a fala no final do principal protagonista do filme, é muito boa, que ele fala que a gente não está procurando uma nova pessoa para nos oprimir, a gente está buscando uma... Ele não fala ideia, ele fala uma palavra mais bonita. Mas aí eu queria saber de vocês... se esse roteiro assim sair um entre a outro, vocês acham que o Brasil pode entrar nisso nesse momento, assim? Porque eu percebo que Dilma saiu, entrou Temer, e aí tá todo mundo fora Temer, e aí Temer já foi, agora o Bolsonaro, e aí fora Bolsonaro, então da gente ficar nesse ciclo entra e sai. O que é que vocês achariam disso? As companheiras da Casa Invisível, acho que poderiam responder a questão que a Silvia Jardim colocou e a questão que o colega acabou de colocar agora também. O Gog tinha entrado, mas ele... Eu acho que o som dele estava atrasado, né? Acho que a conexão dele estava atrasada. Mas eu diria que assim que ele entrar... E a questão que o colega acabou de colocar agora também. Vou só pedir para esse colega que acabou de falar ligar o microfone, que está dando eco aqui. Por favor. Mas, enfim. Sobre a questão da Silvia, eu vi esse debate nas redes e eu acho que é sempre importante a gente estar atenta sobre a questão da Silvia. Eu vi esse debate nas redes, eu acho que é muito importante a gente estar atenta aí, especialmente nós, pessoas brancas, né, para não estar apagando nenhuma questão e nem perpetuando o mito da democracia racial que assola o Brasil, assim, né? Mas eu acho que também é importante a gente disputar o antirracismo como antirracista em sua essência, assim, né? Não dá para ser antifascista sem ser antirracista.
E eu acho que historicamente a gente consegue ver isso, assim, né? E disputar esse lugar, assim, né? Disputar essas lutas conjuntas, disputar essa palavra antifascismo, marcando essa posição, assim, né? Então, disputar o antifascismo, que é você lutar contra um sistema genocida, assim, né? Contra um sistema de extermínio de corpos negros. O antifascismo também é isso, assim, né? E eu acho que também é complicado eu acho que é complicado falarem que a luta antifascista ela apaga a luta antirracista, porque você também acaba apagando vários companheiros negros que estão lutando, que estão reivindicando essa palavra antifascista, né? Para si, enquanto uma luta inclusive racial, assim, né? Eu acho que a gente cai um pouco às vezes nesse perigo. Eu vi pessoas, companheiros negros meus falando isso, assim, né? Tipo, tipo assim, eles falando que eles estão na luta antifascista, reivindicando o seu lugar, né? Mas eu acho importantíssimo esse debate, eu acho importantíssima essa coisa eu acho importantíssimo isso ser lembrado, isso ser cobrado, inclusive, do movimento antifascista. Eu acho que isso tem que ser cobrado a todo tempo, assim, né? Uma luta antifascista tem que ser cobrada a todo tempo, em todo tipo de ação. Muito mais do que só como um recorte, mas como uma ação, como um pensamento que estrutura, né? Toda a luta, assim, né? E outra coisa, a pergunta da Uirá, não sei se eu falei o nome certo, mas como pensar pensar a organização popular dentro das quebradas? Eu indicaria um vídeo sobre a favela de Paraisópolis, em São Paulo, que logo no começo da pandemia, eles lançaram um vídeo que circulou no Zap, no Twitter, enfim, de uma auto-organização que eles fizeram na favela, fizeram um grupo, né, um coletivo, baseado já em lideranças que já estavam lá, dividiram a comunidade em partes, designaram uma pessoa responsável para cada parte, para cada setor, deram um celular para essa pessoa, um rádio, acho, que estava sendo coordenado por uma rede de transmissão lá, central, local de lá, e começaram a organizar esse checklist, que é parecido um pouco com essa blitz que o GOG faz, assim, né? As pessoas batiam nas portas das pessoas e perguntavam: como é que você está? O que você está precisando? Você está conseguindo cumprir o isolamento? Em qual medida? Você está sem comida? Demorou. E daí fazia uma ponte para uma central que redistribuía essa comida, assim, né? Ou fazia uma ponte para uma central que redistribuía esses produtos de higiene, para conseguir ajudar as pessoas a manterem o mínimo das normas sanitárias, mesmo quando elas ainda tinham que sair para trabalhar. E eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que esse é um exemplo muito bom do que pode ser feito em termos de redução de danos com as ações. Esse exemplo do Chile, das assembleias comunitárias, é muito massa. Eu acho que é isso, já está rolando, tem que procurar saber e tem que multiplicar, assim, né? Divulgar essas ações para elas poderem ser cada vez mais multiplicadas. Eu esqueci se tinha outra pergunta, mas acho que não. Eu queria complementar, então, a fala da Lu. Bom, se a grande questão aqui é que os brancos poderiam estar apagando essa luta antirracista, então eu não vou falar, né? Eu vou só repetir o que o Frantz Fanon falou. Tem uma nota de rodapé nos Condenados da Terra que ele diz: e o que não é o fascismo senão o colonialismo dentro do próprio território europeu? Qual que é a conclusão disso? O fascismo é filho do imperialismo, que é filho do colonialismo, que é pai do capitalismo e que só pôde se estruturar a partir do racismo. Isso foi uma conclusão que uma amiga minha que estuda o Frantz Fanon, eu não sei se eu falo o nome dele certo, eu sou ruim para pronunciar nomes estrangeiros, mas é isso, assim, só existe fascismo porque existiu racismo antes. Então, assim, o racismo estava lá atrás. O racismo foi o que permitiu o capitalismo surgir, que permitiu o sistema de colonialismo e que permitiu, então, que depois chegasse na Europa e se espalhasse pelo mundo o fascismo. O fascismo é filho do racismo. Não tem como fazer uma luta antifascista que não seja antirracista. Perfeito, Cintilu. Renata Aspes, acho que poderia complementar também. Queria fazer uma pergunta depois também. Isso, Rafael. Vamos deixar a sua pergunta para depois da fala da Aspes, e aí a gente faz um último bloco de questões e encaminha tanto para casa como para Renata. Pode ser?
Claro. Sim. Então, Renata, fique à vontade. Tá. É isso aí que a Cíntia falou, é da maior importância mesmo. Mas eu não vou começar daí, que foi o fim, né? Eu vou tentar chegar aí. Se falou certo, o nome do Fanon é Fanon mesmo, pelo menos é assim que a gente fala, né? O rapaz que perguntou, vai ser só um troca de presidente, mas continua a mesma coisa, eu acho que não, absolutamente, absolutamente. Temer não era Bolsonaro, não está acontecendo isso no Brasil, não é isso que está acontecendo no Brasil. E eu não sei o que vai acontecer, obviamente, né? Mas eu tenho muita crença e ajo diariamente na minha vida do jeito que eu posso para fazer micro-revoluções. E eu acho que a gente está vivendo numa panela de pressão, que nem lá no vidinho do Grupelho, o Pedro falou isso, a gente está vivendo numa panela de pressão e a qualquer momento ela vai estourar, ela está com a válvula entupida, a qualquer momento ela vai estourar. Eu boto maior fé nisso, eu acho que a gente está trabalhando em direção a isso, quer dizer, não é uma questão de revolução, mas é uma questão de muitas e muitas e muitas ações de resistência que estão se agenciando e que mudam sim a situação. Então, por exemplo, o que a Luísa deu de Paraisópolis, né, o que estava acontecendo? Então, as próprias pessoas pegam e criam uma rede para sobreviver na pandemia. E como essas, tem milhares pelo Brasil inteiro, redes de solidariedade e de novas formas de se relacionar e de lidar com a situação, e eu acho que a gente está, então, num momento político, paradoxalmente, essa desgraça toda, muito propício para a gente criar novas formas de resistência, e eu acho que é isso que a gente está fazendo. E sim, a história vai ser contada pelos brancos, sim, ainda está sendo, sim, como sempre foi. Sempre a história foi contada pelos vencedores, né, que são os colonizadores, que são os donos de escravos, os brancos, né, e os brancos machos, né. Então, por isso que cada um dentro da sua esfera tem que ter uma ação contra isso, é isso que eu falo da ação. Então, por exemplo, eu como professora, agora, há pouco tempo, que eu percebi que uma ação dentro do meu métier, que é ser professora de vários alunos, orientadora e tal, e uma coisa que o Grupelho está fazendo é buscar outras bibliografias que não sejam de macho branco europeu, né? Então, a gente vai falar de filosofia de mulheres, a gente vai buscar filosofia de mulheres, filosofia de negros. Então, a gente está estudando uma série de pessoas que não são europeias, ou umas que são, né, como a Grada Quilomba, mas que não são europeias e não são o modelo, né, do macho branco, heterossexual, morador de uma cidade, estudado com seu carrinho e seu pintão, né, nada disso, quer dizer, a gente quer ouvir as vozes de outras pessoas, isso é descolonizar, né? Mas a gente tem que descolonizar o nosso modo de estudar isso, de ler isso e de usar, e da gente também escrever e agir em relação a isso, né? Então, dentro da universidade mesmo, a gente vê um movimento muito grande nos últimos anos por causa dessa coisa das cotas, etc., que eu acho que foi um jeito de começar, e uma série de políticas públicas que teve nos governos anteriores, que fez com que mudou muito o público dentro das universidades. Na UFMG, por exemplo, 70% dos alunos hoje, que são milhares, são pessoas da classe D, C, D, sei lá como se classificam, mas enfim, são pessoas pobres e negras, né, a maioria. Então, isso é um poder imenso que a gente tem. E não tem nada a ver uma pessoa branca de olho azul chegar na classe e ficar dando o Sartre, que era outro branco de olho azul, entende? Europeu. Então, cada um dentro do seu métier, poder explodir esses limites
do modelo, né? Que por mais que possa ser também uma coisa de, a filosofia da diferença tal, a gente pode usar isso de uma forma fascista, né? Como pensamento único, como imposição de pensamento único, né? Então, infelizmente, sim, por enquanto a história continua sendo contada pelos brancos, mas a gente ser antirracista também é uma ação, e também é uma ação dos brancos, a gente tem que fazer isso. E para alguém poder falar, né, toda essa história de lugar de fala e tal, não vou entrar nisso, porque foi muito mal entendido também, mas enfim, para que as minorias possam falar, né, então os negros, as mulheres, os indígenas, etc., LGBT, possam falar, tem que ter alguém que ouça. Então a gente tem que abrir canais de escuta, ou seja, de deixar eles publicarem, de deixar eles darem aula, de deixar eles serem o presidente da República, etc. Ou seja, tem que ter espaço, senão não adianta eles terem o que falar, né? Mas não é a gente dar, eles vão conquistar e a gente vai ajudar a conquistar. A gente vai estar junto nessa luta, protagonizada por eles, né? A luta do negro é do negro e o branco pode estar junto, mas a luta é do negro. Assim como a luta feminista é da mulher, das mulheres. É contra os homens? Absolutamente, eles podem estar juntos. Mas o protagonista é a mulher, é o homem, é o LGBT, né? E o antifascismo aí se refere a pensar de forma múltipla, né? E todos terem os mesmos direitos de pensar e de ter uma vida digna e do jeito que a pessoa queira. É isso. Perdão. Perfeito, Renata. Eu vou traçar um comentário sobre essa questão que foi colocada, mas antes eu queria abrir a fala para o Rafael Limon, porque ele falou que queria fazer uma pergunta, e talvez a gente pode abrir mais umas 2 questões, e eu vou pedir para que vocês abram o microfone e a câmera para fazer essas perguntas, porque aí vocês entram na sala e fica mais dinâmico, fica mais legal. Então, Rafael, pode fazer a pergunta, meu caro. Calma aqui. Olá, então, Cíntia e Luísa, que incrível assim, poder ouvir vocês e também ver vocês. Eu conheço outra pessoa aí da casa, a gente viveu junto, né? Uma pessoa muito querida. Minha pergunta é breve, assim, né? Eu coloquei no chat, assim, a campanha de apoio mútuo que vocês fizeram, que o material ficou incrível também, assim como o exemplo que você deu de Paraisópolis, os vídeos que vocês fizeram do passo a passo, de montar as marmitas, um saquinho de plástico, um saquinho de pão, e por aquele panfleto, né, anti-Bolsonaro, eu achei fascinante, assim, então é um manual muito interessante e está aqui no chat, né, então quem quiser depois acessar. Minha pergunta o que vocês pensam a respeito das manifestações antifa na rua, que começaram no dia 1º e agora tem uma segunda marcada para o dia 7. Então minha pergunta é essa. E saúde e anarquia, a gente se encontra ainda. Até já. Beleza, Rafa, valeu. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta e gostaria de entrar na sala? Eu gostaria, Matheus. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu acho que cabe mais para a professora Renata, mas eu queria que todos, né, falassem sobre uma questão que me incomoda, que a gente está vendo agora aquelas marcações pintadas no chão, aquele espaço físico, né, indicando que cada um de nós, cada corpo tem que ficar no seu quadrado, né, esse distanciamento. Então, eu queria saber como pensar o corpo no pós-pandemia, já que a gente tem, né, biológica, histórica, socialmente, essa necessidade do contato com o outro, né, de gostar, de agrupar, de abraçar. Como é que a gente pode pensar esse corpo que precisa ficar a 1 metro de distância em qualquer espaço físico que ele chegue? Perfeito, muito obrigado. Mais alguém? Oi, Verdu, boa noite. Ô, Dorothy, que satisfação te ver. Toda minha, meu rei.
Queria, na verdade, Rainha. conversar, na verdade, com as falas, tanto da professora Renata, quanto das meninas da Casa Invisível, e trazer uma questão que eu acho muito importante. Quando a gente fala de resistência, quando a gente fala de periferia, eu coloquei a pergunta, na verdade não foi muito uma pergunta, foi uma provocação mesmo, de pensar pandemia, caos, cais, e pensar no povo da periferia enquanto a gente está na nossa casa, em grande maioria, né? Não somos todos e todas. Na nossa casa, num conforto possível, existem corpos trabalhando para sustentar toda essa estrutura. E esses corpos, eles são os corpos da periferia. E eu queria aproveitar e partilhar. Eu sou da periferia, eu sou do bairro Brasilândia, de São Paulo, e faço parte de um coletivo, que é uma ocupação, do qual eu também faço parte, sou moradora dessa ocupação, chamado Coletivo Favela da Onça. E a gente tem mobilizado ações, nós com nós mesmos, contando com uma rede de amigos, de apoio somente, para sustentar mesmo a subsistência das pessoas ali em coletivo. E como isso acontece? Bom, existem pessoas que estão fisicamente na ocupação, eu não estou em Barão Geraldo por conta do mestrado da Unicamp, que batem de casa em casa, que são moradoras. Minha família, na verdade, eles ficam a maior parte do tempo articulando essas ações, bem quem precisa de quê, o que está precisando, o que está faltando. Os corpos, a maioria das pessoas estão trabalhando nesse momento, inclusive minhas irmãs, inclusive minha família. E a partir das necessidades das pessoas, a gente vai tentando levantar isso, angariar fundos, comida, roupa, agora está chegando frio. E é assim que tem acontecido, mas isso não aconteceu de ontem para hoje. Existe um surto quase que não, mundial, econômico e tudo mais, que estamos em crise agora. A periferia sempre esteve em crise, os corpos pretos sempre estão em resistência, e isso não é uma coisa que começou em março, isso é uma coisa de muitos anos. Essa ocupação, ela existe, pelo menos está no terceiro, indo para o quarto ano agora, e desde o momento que começou essa ocupação, essa luta é tanto de persistir ali para que a polícia não tire, para que não seja desocupada, quanto para se manter. E isso acontece também, Verdu, com os coletivos da comunidade da Brasilândia, coletivos artísticos. E tem o pessoal do Sarau na Brasa, que é um coletivo de poesia, tem o pessoal do Samba do Congo, Quilombac. Então todos os coletivos artísticos estão se reunindo para dar um salve para a quebrada, cada um dentro do seu alcance, cada um dentro da sua possibilidade. Eu tenho chamado isso para além de micropolítica, política em rede, porque a gente está se apoiando mutuamente com um grupo de pessoas e ajudando a quebrada. Eu não sei se vocês sabem, mas o bairro da Brasilândia tem sido o bairro em São Paulo, o bairro periférico mais afetado pela pandemia, com mais mortes por coronavírus. Então, quando se fala de resistência, a gente não está falando de uma coisa que está acontecendo há 2 meses para cá, é uma luta eterna, é uma luta que não tem fim. Essa era a primeira coisa. E na fala, eu não vou lembrar o nome dela, não estou encontrando, da Casa Invisível, quando o Verdu colocou a pergunta desses corpos periféricos que sustentam, esses corpos, eles têm cor, eles têm endereço, não é só uma política de isolamento, porque o governo sabe que algumas pessoas vão morrer. Essas pessoas que vão morrer, elas têm endereço, elas têm cor, elas têm identidade, não está sendo qualquer pessoa. Por mais que fale da favela do Paraisópolis, que é a maior contradição do lado do Alphaville, é a galera do Paraisópolis que está morrendo, não é o povo do Alphaville, mesmo sendo da mesma localidade. Então, queria ampliar um pouco mais essa discussão, pensando subversão, resistência, trazendo também a questão das pessoas negras. Alguém falou alguma coisa aqui? Falando da questão das pessoas negras, que são corpos, outros que hoje sim ocupam a universidade a todo custo, isso não está fácil. As políticas de cotas, elas existem, mas elas não garantem nada. A gente continua se degladiando para entrar, a gente continua se degladiando para se manter, e muitos de nós nem conseguem terminar uma graduação, um mestrado, um doutorado, porque são muitas as adversidades. Então, o que eu queria, na verdade, é trazer para cá, para além de... Eu nem vou entrar nessa questão de fascismo e antirracismo, antifascismo,
O que eu posso dizer é que sim, o governo tem se pronunciado com posturas fascistas, fazendo menção ao nazismo. Todo mundo viu essa semana a questão do copo de leite, está ali para quem quiser ver, dessa política de embranquecimento sempre, do alvo, do branco. Mas eu acho que a discussão ela pode ser trazida para um lugar considerando essas vozes, considerando esses corpos, e sim, o lugar de fala eu acho que ele é muito mal compreendido mesmo. Acho que o lugar, a gente ao invés de ficar falando do lugar de fala, podia falar do lugar da escuta, porque somos muitos e a gente precisa se ouvir, e tem vozes que não estão nem de longe sendo ouvidas. Então era isso, Verdu. Nossa, grato, Dorothy, e grato também às outras questões. De fato, isso que você coloca é uma verdade que assola o povo negro nas universidades brasileiras, né, já que você tocou nisso. E depois de muita luta e depois de algumas pequenas conquistas, né, como o próprio Mano Brown fala, né, os caras ficaram 500 anos com o controle do videogame na mão, né, aí a gente ficou 12 anos, teve umas pequenas conquistas e parece que pelo menos pela minha experiência, né, a universidade não quer nos receber, né, porque a gente vê uma espécie de racismo estrutural enraizado nas próprias estruturas burocráticas ou normativas da sociedade. Também não quero entrar nisso porque isso é polêmico, mas de vez em quando a gente precisa entrar nas polêmicas, né, e problematizá-las, mas só quero fazer coro àquilo que você falou. Não é fácil estar na universidade pública no Brasil, não é fácil ser um universitário negro que quer ser um pesquisador no Brasil. Durante muito tempo eu neguei essa posição acreditando que isso era uma falácia. Não, hoje dentro da estrutura universitária eu posso dizer, não é fácil estar aqui. E não é fácil mesmo. E acompanho um pouco a Dorothy e sei também das dificuldades que você tem de outras pessoas. E também fazer jus a todo o movimento negro da Unicamp, né, que é uma das primeiras universidades a reconhecer, né, e a institucionalizar um vestibular que tem ali um determinado número de cotas para pessoas negras. De todo modo, eu passo a fala para o pessoal da Casa Invisível para trazer respostas e já algumas considerações finais, porque a gente está com o horário um pouco já adiantado. E depois eu falo também para a Renata falar um pouquinho, e aí eu acho que a gente pode encerrar esse debate, né, com para não concluir, né, porque a gente vai sair daqui sem nenhuma conclusão, mas com muitos problemas. E eu acho que é bom elaborar esses problemas. Então passo a bola aí para a Casa Invisível. Oi, Verdu, só um adendo na sua frase de pós-graduação, negros na pós-graduação e na graduação. A voz negra, ela só é ouvida quando é conveniente. Quando ela não é, ninguém escuta. E eu não tô ligado? Tô ligadíssimo nisso. Tô sabendo. Eu acho que essas últimas falas elas não trouxeram questionamentos, né? Foram reflexões que acrescentaram aí no debate. Então, o momento agora é só de agradecer a oportunidade do debate, de estar aqui com vocês, de ter sido convidada e passar a fala para os outros participantes. Só uma coisa sobre os atos antifascistas, que a gente está indo, na verdade, para a quarta semana, assim, a resistência Alvinegra, que é uma torcida antifascista do Galo, do Atlético, estava fazendo atos há 4 semanas já, com o objetivo de atrapalhar, de impedir a carreata bolsonarista que estava rolando aqui em Belo Horizonte, assim. Só esse adendo que é legal saber que essa luta vem acontecendo há muito, muito tempo, assim, né? E sobre a fala da Dorothy, sensacional, muito obrigada. Eu gostei muito desse termo política em rede, achei um termo incrível. Eu queria perguntar se o coletivo que você falou tem alguma divulgação, porque na Casa Invisível a gente também está divulgando campanhas de solidariedade de vários outros coletivos, então se a gente puder fazer alguma coisa para somar, se quiser me mandar, se for assim que vocês estão funcionando, né, de uma maneira pública, divulgada,
se você quiser me mandar. Enfim, é isso que você falou mesmo, assim, importantíssimo localizar essas pessoas e escutar sempre. E só um último, eu queria convidar vocês para conhecerem a Casa da Resistência, que é uma ocupação em Feira de Santana, que eu acho que acrescenta muito nesse debate que a gente teve hoje, porque eles têm um trabalho muito, muito, muito incrível com um quilombo de Feira de Santana, com uma escola que dentro desse quilombo é uma ocupação que os militantes dessa ocupação têm uma trajetória de militar junto com movimentos tipo Reaja, que é contra o genocídio do povo negro. Então, se vocês quiserem acompanhar eles nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Casa da Resistência, Feira de Santana, Bahia, é uma indicação que eu faço, que é uma galera muito massa, assim. E eu acho que é isso, assim, obrigada por todo mundo. Acho que foi um debate incrível. Obrigada pela Unicamp, pelo Verdu, pela mediação, pela oportunidade desse espaço. E seguimos aí, escutando, se informando, fazendo ações. É isso. Perfeito, valeu demais. Renata Aspes. Edu, eu vou tentar ser breve, né? Mas eu queria, sim, falar alguma coisa. A Genilze me pergunta como que vai ser essa coisa do corpo no pós-pandemia, né? Não tenho a menor ideia. Não sei o que vai ser essa pandemia, né? Eu sei que essa coisa do corpo, da proximidade, principalmente para nós brasileiros, é uma coisa muito forte, né? E aí eu já pulo para essa questão das manifestações, porque quando mataram o João Pedro, né, na semana passada, e aí a gente teve tantas notas de repúdio, né? E, gente, é um negócio assim, de passar muito mal, né? E aí nos Estados Unidos, mataram o George Floyd, e aí o povo saiu na rua, né? E aí eu escrevi assim, aí um amigo falou, olha, George Floyd, tá todo mundo saindo na rua gritando, não sei o que lá, eu respondi, pobre João Pedro, não é? Pobre João Pedro, não é? Porque o máximo que a gente conseguiu foi escrever umas notinhas de repúdio, não é? Então, assim, eu acho que a gente tem que sair na rua, sim, né? Então, assim, o Agamben, né, que é um pensador super famoso e tal, que está vivo hoje em dia, logo que começou esse negócio de pandemia, todo mundo começou a produzir coisas acadêmicas sobre a pandemia e tal, ele foi um cara que falou assim, nossa, que incrível, que rápido que a gente obedeceu, dessa coisa de cada um ficar na sua casinha, né, então tudo bem, era meio tipo, lavo minhas mãos, não estou podendo sair mesmo, então beleza, ninguém vai poder dizer que eu tenho preguiça de ser resistente, né, que rápido que a gente obedeceu, e aí as pessoas ficaram, o Agamben tá louco, como assim, tá negando a ciência, afinal de contas esse vírus mata, não sei o que lá e tal, ou seja, a questão é muito complexa, mas de qualquer modo, que rápido que a gente obedeceu, sabe? Então, assim, eu vou pôr luva, eu vou pôr máscara, eu vou levar várias máscaras na mochila, não sei. Chegar em casa, tomar banho de álcool, alguma coisa. Gente, não dá, já são 75 dias dentro de casa e as maiores barbaridades acontecendo, quer dizer, não é possível isso, né? E... gostei muito da fala da Dora, te agradeço demais. Todo mundo, perguntas de todo mundo, mas o que a Dora te traz é uma coisa que a gente vive muito forte na UFMG, no mestrado profissional, que eu também sou professora no mestrado profissional, e que a gente tem cotas e são profissionais, quer dizer, também outro público, e no grupelho, né? Então, no grupelho, essa questão do racismo foi uma coisa que a gente vem estudando, que a gente pegou para estudar, porque é uma coisa que está incomodando demais, né? E esse livro, Memórias da Plantação, embora eu não tenha lido ele inteiro, li só a introdução e os outros meninos leram, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que é uma portuguesa, né? Não sei se vocês conhecem. E ela conta o que ela sofreu e como que foi quando ela foi fazer o doutorado na Alemanha, né? Verdu, não sei se você conhece. Então, assim, e essa questão que você fala do racismo estrutural, né, eu volto a repetir, o racismo também é um modo de pensar, é um modo de perceber, a pessoa olha e fala, azul,
verde, vermelho, olha, fala preto, daí já sente coisas, né? Que não sente se for uma pessoa branca ou com outro fenótipo. Então, assim, o racismo está moldado culturalmente há séculos na percepção das pessoas e no modo de pensar, né? Então, por isso que mais do que estrutural, que é o racismo que é mesmo, mas ele estrutura também o modo de pensar das pessoas. E por isso que é uma luta pessoal não ser racista e ser antirracista. Não ser racista, eu não sou racista, isso é impossível. É mentira, né? Porque a gente está moldado dentro disso. E é uma luta pessoal de si contra si mesmo, as pessoas brancas, né? E uma luta social e de ação também, para engrossar esse caldo antirracista, que deve ser protagonista. Nossa, Renata, valeu demais pela sua contribuição agora, né, fechando o debate. Eu quero agradecer muito, né, o pessoal da Casa Invisível, né, tanto a Luísa como a Cíntia, que trouxeram um debate significativo para essa mesa. Agradecer o GOG também e pedir desculpas a todas vocês pelas interferências e pelos problemas que nós tivemos com essa sala. Mas a gente está aprendendo a lidar com isso agora e da maneira mais difícil possível, né? Porque isso nos chegou, está todo mundo aprendendo a lidar com lives, com essa perspectiva virtualística, né? E a gente vai aos trancos e barrancos, mas a gente vai. Queria complementar dizendo que trazer o pessoal da Casa Invisível, o pessoal de uma ocupação anarquista, e que é importante frisar que é uma ocupação anticapitalista no centro de BH, tinha total sentido junto com o GOG, né, que é um rapper, um poeta nacional de Brasília, que está no fronte de batalha em favor das pessoas que estão mais precisando, em favor das pessoas que estão na periferia. Como a Dorothy mencionou, nós estamos em casas, nós podemos ter a segurança da casa. No caso de nós que fazemos pós-graduação, temos nossas bolsas mantidas, estamos em casa estudando, mas isso não significa que a gente está calado diante de tudo que está rolando, que está acontecendo. E, bom, queria pedir para todos vocês que estão acompanhando para curtir lá a página do GOG, curtir as páginas do Grupelho e curtir as páginas da Casa Invisível e propagar as ideias que essas pessoas estão pensando nas redes. Eu acho que a gente começar a entender um pouco de toda essa virtualidade é indispensável, né? Porque isso está nos compondo nesse momento. Então, mais uma vez, agradeço a Renata Aspes, que também entrou aqui no jogo meio que de improviso, mas jazz é feito de improviso, então a gente fez esse som, essa sonoridade aqui, acho que ficou muito legal. Eu finalizo pedindo para que vocês também acompanhem a página no Facebook de um motoboy das ruas de São Paulo, uma pessoa que está cotidianamente trabalhando e que passou a escrever um diário, né, durante a pandemia sobre o que é ser um motoboy no fronte de batalha contra o coronavírus. Uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que precisa entregar iFood, que precisa entregar comida, que precisa entregar qualquer coisa que alguém está precisando, mas que passou a escrever reflexões e posta diariamente as suas reflexões a partir do quilômetro 0, né? Eu acho que ele está no quilômetro 72. E é um cara assim, impressionante da gente acompanhar e que tem tudo que ver com a questão da cidade. No mais, eu agradeço todos vocês, e a gente aguarda vocês também para a mesa de amanhã, né? Amanhã, arte e pandemia, né? A gente vai ter 2 palestrantes abordando essa temática e todos estão convidados. A gente fica por aqui e muito obrigado a todas e todos vocês. Tenham uma boa noite, cuidem-se, fiquem em casa e se precisarem sair, saiam de máscara, lavem as mãos e
Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, negada. É nóis. Muito obrigado.